Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos princípios de um livro super influente do Andy Stanley, O Líder da Próxima Geração. Sabe, o Stanley estrutura a obra inteira ao redor de uma única pergunta, que é super direta. De tudo que a gente poderia falar sobre liderança, o que é que realmente não pode faltar? Quais são as qualidades que de jeito nenhum podem se perder no caminho e precisam ser passadas para frente? Beleza? Vamos a elas então? O livro aponta 5 conceitos que são a base de tudo, quase um mapa para desenvolver líderes. A gente vai explorar cada um deles agora. E a nossa jornada começa com uma ideia que parece ir contra a lógica. O segredo para conseguir fazer mais coisas é, na verdade, fazer menos. É que principalmente no comecinho da carreira existe aquela tentação de querer fazer de tudo um pouco, né? Mas o Stanley argumenta que a verdadeira eficiência, o resultado de verdade, vem quando a gente foca naquilo que fazemos de melhor. E essa lógica é bem simples, mas é muito poderosa. Para conseguir concentrar a energia onde ela vai gerar mais valor, o primeiro passo, na verdade, é eliminar todo o resto. A gente vê um exemplo clássico disso com os primeiros apóstolos. Eles se deram conta de que as tarefas do dia a dia, as tarefas administrativas, estavam tirando eles do foco principal. E no exato momento em que eles delegaram essas outras funções, o resultado foi um crescimento, assim, gigantesco. Mas olha, saber onde focar é só o começo. O próximo passo exige o nosso segundo C, a coragem para agir. Pensa bem, sempre que existe um medo geral espalhado, ali também existe uma oportunidade enorme para a liderança. Porque, no fundo, a maioria das pessoas está só esperando alguém dar o primeiro passo. E aqui, o Stanley faz uma distinção que é fundamental. Uma coisa é ser uma pessoa cautelosa e outra, bem diferente, é ser medrosa. A cautela se baseia em informação, em fatos e te ajuda a avançar. Já o medo se alimenta da imaginação e simplesmente te paralisa. A história de Davi e Golias talvez seja o maior exemplo disso. Imagina a cena, um exército inteiro paralisado de medo. Aí chega um jovem pastor que vê ali uma oportunidade e ele age com uma coragem que vinha das experiências que ele já tinha tido antes. E aqui que está o poder da coragem. O ato do Davi não serviu só para ganhar uma batalha. Aquele ato estabeleceu ele como um líder, ali, na hora, na cabeça de uma nação inteira. Então, a coragem nos coloca em movimento. Mas para conseguir navegar num cenário cheio de incerteza, de neblina, é preciso o terceiro C, a clareza. As pessoas conseguem seguir um líder mesmo na incerteza, até mesmo quando ele toma uma ou outra decisão errada. O que ninguém consegue seguir é a confusão. Josué, por exemplo, não fazia ideia de como eles iriam atravessar um rio que estava transbordando. Mas ele foi extremamente claro sobre o que eles iriam fazer e quando isso ia acontecer. Isso foi um exemplo perfeito de como dar clareza, mesmo no momento de total incerteza. Ok, um líder com foco, com coragem e com clareza já é muito eficaz. Mas para acelerar o crescimento e realmente atingir o potencial máximo, o Stanley defende que o quarto C é indispensável: o coaching. E isso nos joga uma pergunta fundamental sobre o nosso próprio desenvolvimento. Será que um líder consegue atingir seu pleno potencial sozinho? A resposta que o livro dá é direta: impossível. Sem uma perspectiva de fora, sem receber feedback, o potencial de um líder sempre vai ter um teto. A história do rei Roboão é um exemplo trágico disso. Ele ignorou o conselho sábio dos conselheiros mais velhos, que eram super experientes, e preferiu ouvir o conselho agressivo dos amigos da mesma idade. O resultado? Ele perdeu o reino. Isso tudo nos leva à última qualidade, a mais fundamental talvez, aquela que serve de alicerce para todas as outras. Agora se prepara, porque essa afirmação é provocadora. O Stanley joga ela na mesa para chamar nossa atenção, antes de explicar o ponto principal. E o ponto é o seguinte: talento e carisma, claro, podem atrair seguidores, mas é só o caráter que faz um líder ser digno da lealdade e do respeito dessas pessoas. A diferença está toda aí. Isso é o que o Stanley chama de autoridade moral. É tipo uma credencial invisível que o líder tem. É aquela credibilidade que a pessoa conquista quando o que ela fala está perfeitamente alinhado com o que ela faz. No final, a reflexão que o líder da próxima geração nos deixa é essa. As conquistas de um líder podem até fazer o nome dele ficar conhecido, mas é o caráter que vai dizer pelo que esse nome será lembrado.